E a matéria do Gospel Prime que traz o seguinte: mudança de estratégia de candidatos evangélicos ajudou a eleger Bolsonaro, indica pesquisa. Uma pesquisa do Instituto de Estudos da Religião, né, o ISE, mostra que os pastores, os candidatos evangélicos tiveram uma mudança, né, na sua postura, né, e grande parte, a maioria deles começou a apoiar um candidato mais conservador, que era o caso, o Bolsonaro. E dizem, né, as pesquisas, que isso foi determinante para a eleição dele. Vocês sentiram isso, né, vocês como pastoras, como cristãs evangélicas, Vati? Uma coisa que eu observei neste ano, nessas eleições, uma coisa muito interessante, porque esses anos todos, o que a gente sempre presenciou é que nós, os evangélicos, principalmente os pastores, a liderança, eles nunca colocaram a cara, vamos colocar assim, né? Nunca tiveram uma determinação, era coisa muito isolada, né? E nessa eleição a gente viu uma unidade entre a liderança evangélica, por mais que um e outro não fez assim. Mas foram as exceções, né? Poucas exceções não conseguiram, mas eles estabeleceram isso. Né, grandes pastores e com as suas comunidades, eles chegavam para as suas ovelhas e determinavam: nós vamos fazer assim, nós apoiamos assim, né? Isso trouxe uma certa direção. Por mais que uma igreja, uma comunidade não é 100% aquilo que o pastor fala, não é? Mas isso trouxe um norte muito grande, esse perfil, esse posicionamento. Foi um posicionamento que não foi de púlpito porque era proibido, mas era nas redes sociais, não é? Nas redes sociais isso facilitou, foi um veículo que contribuiu muito. Porque enquanto passou no púlpito ele não poderia, porque é crime eleitoral. Era, né? Que, inclusive, teve alguma polêmica, teve um pastor no Nordeste, me falta a cidade, foi João Pessoa, né, que criou-se um rebuliço porque ele de púlpito declarou o voto, né? Aí a gente tem que ter muita sabedoria, né, o Flávio? A voz do pastor vai guiar as ovelhas com certeza. Né? O que eu vi, a gente até conversou sobre isso aqui, sobre conservadorismo também já, né, pastor Cássio? O programa sempre aborda esse assunto. O pastor Léo, inclusive, fez um programa no Mente Aberta sobre isso. Sobre isso, né? Foi muito bom o tema. Eu acho que é um tema que a gente pode conversar muito. Sim. Porque ele é bem abrangente. E o que eu vi que as igrejas evangélicas deram a resposta foi para o tema que o presidente trouxe, que era um tema, esse tema, ele estava de acordo com o que as igrejas pregam. Então, quando ele defende a família, as igrejas, alguém vai defender a família. Quando o presidente traz um assunto que é de comum com a mente da igreja, a igreja se posiciona junto com ele. Então, nós não apoiamos o candidato, nós apoiamos as ideias que ele trouxe, que respaldou um grito da igreja. E são princípios da palavra, né? E eu acho que é muito interessante, porque ele não é cristão evangélico. Isso. Ele é católico romano. Mas ele tem princípios. Mas ele tem princípios cristãos, porque é aquela discussão. O cristianismo não é monopólio da igreja evangélica. A gente não pode ser pretensioso a tal ponto. Não é? Mas quando, por exemplo, hoje eu vi uma notícia muito interessante, estava vindo aqui para a TV, no rádio, que ele foi inaugurar uma escola militar no Rio de Janeiro, com o nome do pai, né? E é muito interessante isso. E aí, é óbvio que essa mídia que eu estava ouvindo não é uma mídia evangélica, é uma rádio nacional, né? E a repórter com um tom de ironia, com um tom de crítica, falando assim, e o presidente Bolsonaro ainda falou que era para escrever no versículo bíblico no muro da escola. Eu achei interessante isso, assim. Eu também acho que o muro de escola pública não é para se escrever versículo, a minha opinião, embora seja pastor. Eu acho que a escola é pública, o muro tem que ter uma certa isenção religiosa. Senão cada um vai querer expor ali o seu povo. O islâmico vai querer escrever um texto do Alcorão, né? Agora, a crítica da mídia está muito forte, porque ele falou João 8,32, não foi? Na campanha dele, conhecereis a verdade. Na campanha, né? Na campanha. Respaldou. Eu achei legal isso. E a igreja, ela deu essa resposta. Os cristãos, eles conseguiram encontrar essa unidade pro tema que ele levantou na sua campanha. Então, voltando aos princípios, família, questão do homossexualismo, que foi um ponto forte, né, das campanhas dele, todas as questões políticas que ele foi abordando, a igreja falou, alguém vai ter uma voz como a nossa.
Nos sentimos representados. Nos sentimos. E isso trouxe uma unidade para todos os cristãos. Né? E realmente eu vi, há muito tempo que eu não vi a igreja tão unida. Dentro de um tema. Porque nesses 20 anos é uma geração que está totalmente dispersa, né? Os valores morais, né? Os valores da família se perderam muito. Né? E este é o momento de cada um resgatar, não só a igreja, os evangélicos, mas a família em si, porque isso se perdeu. Né? A gente começou a se perder dentro disso aí, e nós também, como evangélicos, começamos a achar que tudo era muito normal, muito comum, fomos aceitando isso aí. E quando a palavra de Deus, que abrange a tanta gente, ela tem uma direção. Ela tem uma reta para a gente seguir. E é voltar essas veredas antigas, né? Isso. Aos princípios da palavra. Não ter vergonha, né, Baixinho? Com certeza. Porque as pessoas começam a ficar com vergonha de dizerem-se cristãs, sabe? Ai, era tudo anônimo, né? Gente, anônimo. Agente secreto. 007, né? Muito 007. A gente vê essa postura dele. Eu creio que realmente há um tempo que o Espírito Santo está movendo na nação brasileira. Com certeza. Porque quando lá em Daniel, ele fala, né? Isaías também vai citar 400 anos antes que Ciro é meu servo. Ele dá o nome daquele que ele usaria muitos séculos depois, né? Então, ele dá Bolsonaro um título de foi ungido, escrever, né? Ungido, e agora ele colocaria Bolsonaro, meu servo. Exato. Né? O temor está em o fato de Deus te usar não quer dizer que Deus aprova ou que você tem, vou usar aqui a nomenclatura, não sei se ela encaixa bem, mas salvo, que você é nascido de novo, mas que todos são servos do Deus que cuida de tudo, isso é fato. E ele é o Bolsonaro está no momento, né? ele está no momento de ser servo. Agora, se é nascido de novo ou não, se está na igreja evangélica ou não, isso aí é Deus que julga, a gente não compete. Agora, chance ele tem toda, né? Porque está conhecendo, a esposa teve um encontro com Cristo. Ele está cercado. Né? Então, assim, eu acho que assim, vou usar uma expressão popular, né? Quem mexe com fogo se queima. Assim, é a oportunidade que ele está permitindo, está abrindo, né? Para que a igreja ore por ele. Ore com ele e ore por ele. Né? A gente tem visto isso. E tem dado polêmica, né, Baixinho? Toda vez que ele pede alguém para orar, a mídia já cai. Ele, né, semana passada, colocou sobre a autoridade. Agora, o que me preocupa também é esse momento da igreja em que ele está tendo contato com a igreja. Então, a gente tem que orar mesmo. Porque do mesmo jeito que ele está cercado pela igreja, então tá bom, ele está no fogo para se queimar, que o Senhor coloque também os bons testemunhos para ele ter contato. Exato. Que ninguém se Isso é preocupante. Né? É que Isso é durante preocupante. anos a gente tem orado, tem jejuado, tem chorado, né, por essa nação. É verdade. Né? Eu tenho a oportunidade de andar com Diante do Trono, com a Ana, nas gravações, nos bastidores, né, da oração mesmo, de ver Deus fazer nessa nação. Amém. E a minha oração agora tem sido para que realmente nós não venhamos a nos corromper. Amém. Amém. Porque é engraçado, né? Triste, né? O que está acontecendo agora no Brasil, todos estão sabendo daquele médium de Abadiânia, né? O João, de Deus, né? Qual Deus, né? E ele, são mais de 300 mulheres dizendo que sofreram violência sexual. Aí tem muito evangélico que começa, né? Tá vendo? É porque é médium, porque é espírita. Desculpa, mas infelizmente a gente não pode dizer... O escândalo tem ficado do outro lado também, né? Quer dizer assim, não adianta. Porque assim, ficar apontando o dedo, no meio da igreja cristã evangélica também tem algumas pessoas que se dizem nascidos de novo, se dizem pastores, que têm desvios de conduta. E a gente tem... Entende? Fazer uma meia-culpa e dizer o seguinte, não, antes de ficar criticando o outro, por causa, ele está errado, não é porque é kardecista nesse aspecto, é porque ele cometeu um crime. Porque se for por isso, meu amigo... É uma questão de caráter. É de caráter. Não, não, e quando ele coloca essa nomenclatura de Deus, o meu esposo estava conversando, a gente estava comentando isso na célula de casais que a gente faz na sexta-feira lá em casa. Esse assunto foi trago à tona e a gente colocou. Quando coloca o nome de Deus, aquele que não está por dentro, ele coloca o católico, o evangélico, o espírita, tudo numa sacola só. Então, na mente dessas pessoas, nós estamos no meio. Não adianta a gente querer agora julgar também, porque na concepção que tem alguma coisa espiritualizada, o evangélico está no meio desse barco. Inclusive a casa, inclusive a cidade abadiana vai quebrar, né?
porque com a prisão dele foi preso, né? Ontem, né? A casa chama-se Inácio de Loyola, que foi o líder da Companhia de Jesus, uma organização jesuíta, uma ordem jesuíta do século XVI. Quer dizer, o vínculo com a Igreja Católica Romana, em termos de nome, é intencional. É para fazer, você entende? É meio que uma cortina de fumaça. Com certeza. Né? E você acha que a Igreja Católica aprova isso? Claro da cidade vivia à custa disso, em função disso. E ontem eles mostraram, né? Um lado da cidade, de um lado da rua é a agricultura, e do outro é a fé, é a religião. É isso que sustenta o povo daquela cidade. Impressionante. Não é? Um restaurante, um comércio, é mantido por essa fé. E aí, com um escândalo desse, quantas pessoas vão agora ficar desempregadas, vão ter problemas financeiros? Porque é uma cidade, quando você ouve falar de Abadiânia, você só pensa em quê? Nas cirurgias espirituais que aconteciam ali. Agora, interessante, né? Vasti e Flávia, no primeiro século também tinha muito disso, pessoas que exploravam a religião, né? Desde o primeiro século tinha aqueles que tinha uma feiticeira ali, tinha uma bruxa ali. Tem o que quer comprar aqui? Tem que comprar um poder ali. Como a fé pode ser usada para o mal, né? Pode. O apóstolo Paulo, ele vai trabalhar isso quando a gente vê ele atacando, né, a doutrina em Corinto, a doutrina em Éfeso. É justamente porque também eram cidades que movimentavam a sua cultura pelas suas crenças, pelos seus cultos, pelas suas orgias, né? Os cultos todos que eles movimentavam, os deuses. A fé, ela vai trazer isso porque o ser humano foi criado para preencher. Né? Para querer, né? Então, se ele está perdido, ontem eu conversei com uma menina, e aí ela falando, e ela falou, eu falei assim, você já foi numa igreja? Ela já foi na igreja, já foi no budismo, e foi falando tudo que ela já tinha ido. E assim, quando ela lembrou que eu era pastora, ela deu uma freada. Tipo assim, ela pensou assim, acho que eu falei besteira, né? Tipo assim, tô falando para uma pastora que eu já fui num monte de coisa que ela não concorda. E eu olhei dentro do olho dela e eu falei, olha, isso só me mostra que você tem sede de Deus. É verdade. Com certeza. E a hora que você encontrar a água verdadeira, a sua sede acaba. Então, a fé, ela vai fazer isso, vai vir vários braços desse rio. Até a e aí dinheiro entra, né? Porque dinheiro também é uma idolatria. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.